O que é isto do coaching? O que é ser coach? Esta é uma pergunta que me fazem com bastante frequência, especialmente quando entro em contacto com o meu trabalho. E eu então vou-vos dar uma definição breve do que é um coach e também em específico daquilo que eu faço. Coach é uma palavra inglesa que significa treinador. Treinador, vocês com certeza a maioria já ouviu falar desta palavra associada em especial ao desporto. Não é? O treinador que treina uma pessoa ou treina uma equipa para um alcance de um objetivo, de uma meta, que no desporto está associado a ganhar aquela prática desportiva, não é? A ser o campeão. Mas este treinador é isto, ou seja, há um objetivo que é pretendido a ser alcançado e então ele vai criar um treino, ou vários treinos, e vai criar estratégias e vai criar práticas para que aquela pessoa que está a ser treinada melhore as suas capacidades, adquira novas capacidades, melhore o seu desempenho, torne-se mais eficiente para conseguir alcançar esse objetivo, não é? O termo coach veio para o desenvolvimento pessoal um pouquinho no mesmo sentido, porque a pessoa também vem com um objetivo, quanto mais não seja por aquilo que sabe que não quer, e então também descobrir pelo oposto aquilo que quer, e com esse objetivo em mente é criada estratégias e é-lhe dado ferramentas e é feito um acompanhamento para o levar ao alcance desse objetivo, não é? Há um trabalho, da mesma coisa que na parte desportiva, há um trabalho de motivação, há um trabalho também de exigir responsabilidade pela parte do que está a ser treinado para cumprir aquilo que disse que queria para alcançar os seus objetivos, não é? Para exigir que ele se mantenha focado no caminho que quer seguir para lá chegar. E o coach faz esse acompanhamento. Coaching é isto, coaching é este treinamento. No geral, é isto que eu vejo acontecer, no geral é esta a definição de coach. Como é óbvio, cada coach tem a sua estratégia, tem a sua forma de trabalhar, muitos também dedicam-se a áreas em específico. Se bem quando estamos a falar do desenvolvimento pessoal, ou que tenha, seja de que forma for a ver com o desenvolvimento pessoal, estamos a falar pessoa. E seja algo a nível de relacionamentos, profissional, financeiro, alguma característica da personalidade, a vida social, seja o que for, que a pessoa queira melhorar, alcançar, esse objetivo que ela queira atingir, seja o que for, é sempre um trabalho feito na pessoa. Ou seja, é um trabalho feito de melhorar a sua energia, de melhorar o seu pensamento, de melhorar o seu foco para alcançar esse resultado. E depois o coach irá-lhe dar, de acordo também com as suas próprias preferências, as ferramentas e as técnicas para lá chegar e fará esse acompanhamento. No meu caso, eu não gosto tanto da palavra coach porque não me identifico tanto com esse tipo de trabalho em si, em específico. Eu também vou já explicar. Mas na falta de palavra melhor, é aquela palavra que mais se adequa e é a palavra mais correta, não é? De certa forma. Quando me perguntam o que é que eu faço com isto de coaching, eu digo que é uma conversa de orientação. É uma orientação dada para o objetivo que se quer alcançar. É uma conversa, essencialmente, se calhar definindo ainda melhor aquilo que eu faço, é uma conversa de entendimento. Entendimento do quê? Entendimento do que a pessoa está a pensar, entendimento sobre o que a pessoa está a sentir, entendimento sobre os bloqueios que estão a causar aquela situação na sua vida, entendimento do que realmente precisa de mudar para os resultados que deseja alcançar e também entendimento sobre muitas vezes estas próprias confusões de que a pessoa nem sabe muito bem aquilo que quer ou aquilo que não quer ou o que é que está mal, porque muitas vezes também não se permite ir lá, não se permite entrar em contacto com essa parte, ou porque pelo lado negativo não se permite porque não quer sofrer ao lidar com isso, por aquilo que quer alcançar não se permite porque tem crenças que lhe dizem que não é possível e também sofre ao pensar nisso, então acaba por abafar. E durante essa sessão, nessa conversa, é-lhe dado todo esse entendimento. Nesse sentido, por isso é que eu dizia que não é tanto como aquele sentido que eu que estava a falar antes do sentido do coach, não é? Porque
uma consulta é o suficiente, uma conversa é o suficiente para aquilo que a pessoa vem naquele momento, porque isto é como uma, lá está, é como uma tal cebola, não é? Tira-se uma camada e aparece outra, tira-se uma e aparece outra, mas para aquilo com que a pessoa vem, ela irá receber o entendimento necessário e de acordo também com aquilo que ela se estiver a permitir ouvir naquele momento. E se houver algo que ela ainda não se esteja a permitir ouvir, também não adianta nada nós estarmos a repetir, não é? Aquilo que estiver preparado naquele momento está, e para aceitar e para mudar na sua vida, ela assim o fará. Aquilo que não estiver, com o tempo, passado um tempo, depois também as coisas mudam, não é? Ou seja, ganhou algum entendimento que irá originar mudança, que irá originar transformação. E depois, com isso, passado um tempo, se calhar já está preparada para aceitar outras partes de si e mudar outras partes em si e libertar outros bloqueios em si. Mas naquele momento é feito aquilo que é possível, ser feito naquele momento. Sempre que há entendimento, e por entendimento não me refiro só a entender palavras, há muito conhecimento hoje em dia por todo lado. E nós podemos dizer, sim, eu entendi, e entender aqueles conceitos, ou seja, entender conceitos na mente, porque estamos a entender palavras, estamos a entender frases, é uma língua que, se estamos a falar na mesma língua, nós percebemos as palavras e entendemos aquilo que está a ser dito, mas não é esse entendimento que eu me refiro, é um entendimento em que cria-se uma ressonância dentro de si próprio. Porque também esse entendimento que vai sendo dado, né, essa informação que vai sendo dada em função da pessoa e da situação dela e daquilo que ela está a viver e da energia em que ela está. E essa conjunção, não é? Ou seja, de levar esse conhecimento, mas adaptado, digamos assim, à pessoa, não é? De forma daquilo que ela está a viver naquele momento. E criando essa sensação, ou seja, quando ela entende aquilo, não é? É quase como ali um desvendar. É uma coisa que eu não via e de repente é como se tira uma cortina e eu agora já vejo. E quando eu já vejo, esse cai, não é? E quando cai, é tal coisa, é assim, eu já sabia, não é? É sempre assim, há essa ressonância porque no fundo é algo que a pessoa já sabia, só que nos estava a permitir saber. Porque toda a informação é acessível a nós e está disponível a nós sempre. Toda a informação que diz respeito a nós. e por isso, de certa forma, nós já sabemos, isto está cá. Só que às vezes não conseguimos ver, porque há lá está, todos esses bloqueios e crenças e tudo isso que está à nossa frente e não nos permite ver. E então, quando de repente conseguimos ver, não é? Cai a ficha. E quando cai a ficha, eu também consigo ver isso na pessoa no momento em que isso acontece, porque vê-se, lá está, até o próprio olhar, abre o olhar e muda a energia da pessoa. E muda a energia da pessoa porquê? Porque o entendimento, esse entendimento visceral, esse entendimento com o corpo, esse entendimento em que na parte mais profunda que estamos a falar de uma mente inconsciente, não é? Há esse entendimento, lá está, que cai lá dentro. Mais do que não é só aquele entendimento com a mente e do pensamento e consciente, não é? Mas ser um entendimento profundo de todo o corpo. Quando isso acontece, automaticamente a nossa energia muda. A energia torna-se automaticamente mais positiva. A energia passa a estar agora focada na solução e não no problema. Por isso é o suficiente e é logo o primeiro passo para as coisas começarem a mudar. E nunca mais vão voltar atrás. A partir do momento em que a gente vê uma coisa, não a consegue deixar de ver, não é? Não conseguimos anular isso. A partir do momento em que eu sei uma coisa, eu não vou deixar de saber, a não ser que eu bata com a cabeça e alguma coisa mude de alguma forma. Por isso, esse trabalho está feito, as coisas começam a mudar e depois na própria vida, porque depois também, e toda a gente que já fez este trabalho sabe disso, não é? Depois vão vendo e assim, eu agora dou conta, realmente olha eu aqui a pensar isto, olha eu aqui a fazer isto. E começam a ver e começam a perceber e começam a ver na vida e as coisas começam a mudar automaticamente, quase como se sem a pessoa fazer nada, porque é a energia que fica virada de forma diferente. Porque antes a energia está focada no problema. E está focada no problema sempre de uma forma de ignorância. Ignorância no sentido em que é falta de conhecimento e falta desse entendimento do que se está a passar em si. E associada a isso vem sempre uma história. Toda a gente chega sempre com uma história, às vezes mais bem definida, outras vezes
mais abstrata, não é? Às vezes a história que a pessoa vem é eu não sei. Eu não sei o que tenho, eu não sei o que sinto, eu não sei o que quero, eu não sei o que falta, eu não sei o que... nada. É sempre eu não sei, mas é essa a história que tem, a história do eu não sei. E nós não conseguimos também ver além da história que nós acreditamos e que repetimos. Enquanto nós temos uma história e repetimos essa história, essa própria história prolonga aquilo que nós estamos a dizer, ou seja, enquanto que eu digo uma coisa, eu faço com que as coisas mantenham-se assim, e ao mesmo tempo, eu a dizer isso, previno também de eu conseguir ver outras coisas além. Quando estamos a falar de nós próprios, se eu digo eu não sei, então eu nem sequer, eu estou-me a impedir de ir entrar em contato com a parte de mim que poderia saber, eu estou-me a impedir de sentir, eu estou-me a impedir de reconhecer os pensamentos que estou a ter, eu estou-me a impedir de várias coisas. Mas então essa história, as pessoas vêm com uma história e muitas vezes vêm com uma história muito, muito definida e acreditam que essa é a verdade. E no início há sempre ali às vezes ali um joguinho, porque muitas vezes as pessoas, logo nos primeiros minutos eu percebo qual é o problema e depois às vezes demora meia hora a conseguir que ela me ouça para eu então lhe explicar, para ela largar um bocadinho aquela história e ouvir aquilo que eu estou a dizer. E chega sempre a uma altura que isso acontece, não é? Porque essa história está bem definida e às vezes as pessoas acham assim, não, tu não estás a entender porque eu tenho então que te explicar melhor. Se estás a dizer ao contrário, aquilo que eu te estou a dizer, então é porque eu tenho que te explicar melhor e querem ali tentar explicar um bocadinho melhor. E eu vou dar aqui um exemplo, se calhar, para explicar isto. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que a sua história é eu não tenho dinheiro suficiente, eu quero, por exemplo, viajar ou eu quero comprar um carro melhor ou uma casa melhor. Mas falamos, por exemplo, viajar. Eu gostava de viajar, eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro suficiente. E eu não tenho dinheiro suficiente e eu vivo miserável porque eu não tenho dinheiro suficiente para viajar. E eu não tenho dinheiro suficiente para viajar porque eu não ganho suficiente. Eu ganho pouco, o meu salário é baixo. E a razão porque o meu salário é baixo, eu ganho pouco, é porque o meu patrão não me paga mais. E a razão porque o meu patrão não me paga mais é porque ele é sovina e é egoísta e se quer tudo para ele. E logo aqui temos uma história que eu posso continuar a repetir, a repetir, a repetir. E este é o motivo porque eu não viajo, este é o motivo porque eu estou miserável. Tá? Isto para dizer o quê? Que se calhar o motivo que a gente, naquele momento aquela pessoa está a ser miserável, se calhar nem tem nada a ver com isto. Se calhar há aqui outras coisas que estão a causar este sentimento e eu é que fui buscar esta história para me agarrar a ela. E mesmo no caso do viajar, isto também é uma história que eu estou a criar, porque se eu tenho bloqueios em relação ao dinheiro, ou bloqueios àquilo que eu me posso permitir que me possam fazer feliz, ou bloqueios em relação a como se vive uma vida, em relação a ter, por exemplo, uma vida com facilidade e uma vida a fazer coisas que gostamos e com liberdade. E então eu crio toda esta história à volta, que as pessoas até podem dizer assim, não, mas é a verdade, é isso que está a acontecer na minha vida. Assim, pois, porque é isso que tu estás a criar na tua vida, porque é essa a história que tens. E depois é assim, a história ainda pode ir muito mais além. A história pode, não é? Porque depois vai por aí fora, não é? E lá está, e o patrão é sovina e o governo não quer saber, só quer saber dos ricos e proteger os ricos. E se os meus pais me tivessem dado outro tipo de recursos, eu se calhar tinha tido outro tipo de profissão e tinha tido mais sucesso e ganhava mais dinheiro e já podia fazer aquilo que eu quero. Ou seja, é toda esta história, não é, que a pessoa repete e ela, lá está, ela vê as coisas e então ela sabe muito bem o porquê e porquê que isto acontece e porquê que eu estou assim e porquê que eu não consigo sair assim. E se isto fosse diferente, não é? Eu tenho esta história e se esta história fosse diferente, as coisas seriam diferentes. E então o trabalho do coaching, no meu caso, naquilo que eu estou a falar, é esse trabalho, não é? De dar esse entendimento à pessoa, no caso em concreto da pessoa, porque depois cada caso, lá está, só mesmo a pessoa estando à minha frente. Eu costumo dizer assim, eu não consigo fazer isto, as pessoas perguntam por telefone ou de outra forma, porque pelo menos até hoje, não é? Pelo menos a minha capacidade até hoje está um bocadinho limitada ao estar em presença e eu preciso de ver a pessoa, eu preciso de sentir a pessoa e vou percebendo naquilo que ela diz e naquilo que ela não diz e na forma como o corpo está e na forma como ela lá está, vai dizendo uma palavra e o corpo contrai aqui ou acolá. A pessoa fala muito mais até sem ser com as palavras do que com as próprias palavras. As palavras que ela diz, as pessoas mentem muito, não no sentido de estarem a querer mentir, claro que às vezes também querem mentir, não é? Mas não nesse sentido de quererem mentir, porque até quando vêm, não é? E estão a pagar por um serviço que não é propriamente barato, vêm porque realmente querem essa ajuda e isso é logo ótimo.
porque a pessoa vem, pelo menos, lá está, pode ter outras coisas que ela não esteja preparada para mudar e para libertar, mas pelo menos aquilo em específico que te fez vir naquele momento, ela está preparada, ela quer. Pode ainda não estar preparada para libertar aquele bloqueio, aquilo que realmente é a razão que está a causar aquele problema. E com essa conversa, dando-lhe esse entendimento e explicando, ela acaba por chegar a um ponto em que já quer libertar. Porque isso também acontece, não é? Às vezes, lá está, eu vejo qual é a razão do bloqueio, então, ok, temos aqui isto, precisa libertar isto, precisamos de mudar isto, e muitas vezes isto acontece com muita frequência. No início a pessoa, não, não sei, e não consegue dizer o sim que quer. E então lá vamos nós fazendo mais o trabalho e explicando e dando mais entendimento, e quanto mais esse entendimento cai, quanto mais a ficha cai, mais a pessoa diz assim, porra, mas não é? Isto nem faz sentido nenhum, para que é que eu quero isto? Não, eu quero libertar, estou disposta a libertar, e então a transformação dá-se. E porque é isso, porque é como aquilo que eu dizia antes, basta entendimento que a energia muda. E depois, como é óbvio também, não é? Dando-lhe também outras ferramentas, coisas que pode praticar no dia-a-dia, chamando-lhe a atenção em certas coisas que faz, ou que diz, ou que pensa, que podem ser diferentes, coisas que às vezes nós nem sabemos que podem ser diferentes, não é? E ganhar esse entendimento de que pode ser diferente e pode pensar diferente, e realmente que às vezes nós pensamos assim é por este motivo ou por aquele. E como é que a energia no mundo funciona, e como é que a nossa energia funciona, e como é que a nossa mente funciona, e como é que isso tudo se relaciona. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais nós temos capacidades, lá está, nós adquirimos outras capacidades para viver a nossa vida de uma outra forma. E é isso que é importante, no meu entender, porque depois tudo o resto depois também é a pessoa que está a viver a sua própria vida e que o fará de acordo com aquilo que entender e daquilo com que estiver preparada para viver. Fazer mais do que uma sessão é bom? É ótimo. Venham, façam muitas. Não, é assim, as pessoas muitas vezes fazem a pergunta disto, quantas sessões é que eu preciso? Eu costumo dizer, é assim, vem, faz uma, e há casos em específico em que eu digo, ok, vamos fazer um pacote, vamos fazer algumas sessões, especialmente com alguns assuntos em que torna-se mais complicado para a pessoa aceitar que consegue, não é, que basta uma, ou pronto, ou que realmente a energia dela está em baixo, que eu vejo que há ali várias coisas associadas, e então nós vamos precisar de abordar essas diferentes coisas, e várias sessões poderão dar jeito, digamos assim. Mas o que eu costumo dizer, a pessoa faz uma sessão para aquele problema, recebe aquele entendimento, e depois, quando ela entender fazer outra, faz outra. Mesmo com isto sendo o suficiente, se a pessoa, por exemplo, imagine que marquem até compra um programa, um pacote com 10 sessões, por exemplo, que não precisa ser tantos, mas, ou sei lá, aquelas pessoas que gostam de fazer, por exemplo, terem um coach e alguém com quem conversar sobre alguns assuntos para conseguir ajuda, uma vez por mês, uma vez por semana, o que for. Há sempre mais e mais. Antes disto, só para dizer uma coisa, assim, eu não sou muito, o meu trabalho, lá está, não é muito daquele coach que eu falava no início, está bem? Da pessoa agora, por exemplo, eu tenho um objetivo e eu vou estar ali com ela sempre, não é? A puxar e a motivar e então, não sei o quê, mas vamos fazer isto e não te esqueças que tens este objetivo. Não, isso nem eu sequer eu me sinto confortável a fazer isso, porque não é aquilo com que eu me identifico apenas. Não estou a dizer que é errado de forma nenhuma, é muito útil e tem muito proveito, é uma palavra assim, mas pronto. Mas não é isso, apenas não é aquilo com que eu me identifico, não é esse o tipo de trabalho que eu faço, apenas isso. Porque, assim, a pessoa depois vai, quer naquele momento, porque lá está, há alturas que nós até estamos mais preparados para fazer uma coisa, outras vezes não estamos, às vezes estamos com mais motivação, às vezes não estamos. Cada um, eu acho que deve viver a sua vida de acordo com a sua própria energia e daquilo com que quer, e não ter alguém sempre a empurrá-la, não é? Ali quase a chegar a gasolina por trás e lume para ela andar para a frente, porque eu acho que também assim não se consegue ter resultados tão positivos. Mas isto para dizer então que é mesmo isso, é assim, há aquele entendimento, mas é assim, se a pessoa quiser fazer mais do que uma, há sempre outras coisas, como eu digo, resolve uma coisa, há outras situações que eu posso ir, não é? Ou seja, eu sei que eu tenho porque há sempre, numa vida inteira, nós, se quisermos fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal e libertar crenças, e libertar limitações, e libertar bloqueios, e tornar a nossa energia positiva e conseguir lidar com a vida de outra forma e crescer mais e mais e mais,
é um trabalho sem fim. Aliás, a vida é isso. A vida é isso, é esse trabalho sem fim. E se nós quisermos ajuda para fazer esse trabalho e pudermos ter essa ajuda, por que não? Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Torna as coisas mais fáceis e, e é bom, por isso assim, há sempre mais para nós trabalharmos e há sempre mais para fazermos. Numa segunda sessão, pelo menos nunca me aconteceu vir uma segunda sessão e ser a mesma coisa da primeira, tá? E isto é assim, para dar um bocadinho de exemplo, é, por exemplo, na parte física, quando falo da massagem, muitas vezes o que é que acontece? Por exemplo, as pessoas vêm e fazem, por exemplo, vêm que tem uma dor na perna, não é? Fazemos até uma massagem geral, mas o problema maior é uma dor na perna e com essa dor elas querem, lá está, que eu foque mais nisso e resolver isso. E fazemos ali uma ou duas sessões e, por exemplo, chega aí à terceira e elas já vêm, mas eu estou aqui com uma dor no ombro, estou aqui com uma dor no... E não me dizem assim, eu estou melhor da perna, mas eu já automaticamente sei que estão. Porque o facto de estarem-se a queixar de outro sítio é quase tipo, o problema que eu tinha antes, eu já não penso mais nele, já não me incomoda e agora a minha atenção vai para quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro também está formatado para ser assim, está formatado para focar no positivo. E nós também precisamos de ajuda, se calhar, não é que precisamos de ajuda, mas ou fazermos nós esse trabalho ou então ter essa ajuda para isso, para ensinar a mente a focar no positivo. Porque ela está treinada para focar no negativo e então é assim, eu livrei-me de um problema, automaticamente vou e foco noutro. Em vez de eu reconhecer que eu melhorei naquilo que era um problema que melhorou, que passou e associarmos também o que nós fizermos para isso, para podermos até usar isso numa próxima vez, não é? Saber aquilo que resulta. Mas normalmente não se dá muito ênfase a isso e fica mais focado naquilo que está mal. E então no corpo acontece muito isso, não é? A pessoa vem e queixa-se e tal, e às vezes eu digo assim, e então, então a perna está melhor, por exemplo, neste de casa, não é? E a pessoa, e quase que lhe custa a dizer que está melhor, não é? Porquê? Porque ela quase, não interessa nada, não, estou aqui o meu bracinho, esquece lá a perna. E no campo de desenvolvimento pessoal, muitas vezes também, infelizmente, também é assim, ou seja, a pessoa vem a queixar-se de uma coisa, um problema, porque isto realmente é a coisa quase a mais grave do mundo e é horrível e não sei o quê, e é um sofrimento horrível, e aquilo passa e de repente ela já está agora a focar-se noutra coisa e não reconhece que aquilo que mudou. Não é toda a gente, mas no geral a maioria das pessoas é assim. O trabalho contínuo também é bom para ajudar a pessoa a ver aquilo que foi melhorando e aquilo que está melhor e para ajudá-la também a focar nessa parte positiva. Para terminar, que isto é muito mais poderia dizer sobre isto, não é? Como é óbvio, mas para terminar só uma coisa que também é importante no trabalho de coaching, e nesta conversa e mais uma vez é assim, estou a falar daquilo que eu faço, porque também posso falar pela minha experiência, não é? Cada um poderá falar pelo trabalho que faz. É uma conversa positiva, focada no positivo. E só aí também, a nível energético, torna logo a energia mais positiva, porque é a pessoa estar a conversar com uma pessoa que está focada em quem ela realmente é e em quem ela realmente pode ser. E por mais que esteja ali a queixar-se e muitas vezes até dizer eu não consigo, eu não valho nada e não sei o que, e tenho todos estes problemas e isto é impossível de mudar e nisto não sei o que, está na presença de uma pessoa que consegue ver além de toda essa energia negativa, consegue ver além de todo esse pensamento negativo e consegue ver a energia base de quem ela é, quem ela realmente é, de quem ela é capaz. E que também tem o conhecimento que lhe permite dar com segurança saber dizer aquilo que é capaz. E só estar nesse tipo de conversa também torna logo tudo muito mais positivo. A nível energético a energia fica muito mais positiva. Porque infelizmente no dia 2 o que é que acontece? As pessoas conversam com outras pessoas que, lá está, estão a falar dos problemas e a outra pessoa até começa a falar dos problemas dela também. Ou então começa a falar dos problemas, ou então às vezes ela até quer dizer, não é, que eu consigo e eu vou tentar isto, e a outra começa logo, mas não é quase, porque vive em dúvida e vive em medo, e então quer que também sinta medo e que sinta dúvida e que não vá por certos caminhos, que não faça certas escolhas. E acabam por ser conversas que não nos trazem muito benefício. E nós às vezes, há pessoas que têm na sua vida, têm algumas pessoas que realmente veem esse melhor nelas e que as puxam para cima.
Não me estou a referir a motivação. Motivação muitas vezes é aquele blá 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 blá, motivar, não. Estou a dizer, vocês sabem, se algum de vocês estiver a ver e tiver essas pessoas na vossa vida, vocês sabem, aquela pessoa, não é, que me vê realmente. Que me vê realmente e sabe realmente quem eu sou e sabe realmente aquilo que eu sou capaz e realmente quer o melhor para mim e realmente me puxa para cima, não é? Porque nem sequer me consegue ver lá em baixo, ela sabe que eu estou aqui em cima. E nem sei se haverá algumas pessoas que tenham muitas pessoas assim. Se calhar haverá pessoas que terão, não sei, mas não acredito que haja muitas pessoas a ter muitas pessoas assim na sua vida. Algumas há que têm uma ou outra pessoa assim na sua vida e infelizmente há muita gente que nem tem ninguém. E o não ter ninguém significa que as pessoas que têm são pessoas que ainda trazem mais para baixo. Porque ela também, se calhar, por exemplo, está insegura e as pessoas veem nela a insegurança e refletem essa insegurança. Ela tem dúvida, as pessoas veem nela a dúvida e refletem nela essa dúvida. Além daquilo que eu estava a dizer, da própria energia em que elas vivem e que já estão, não é? Mas depois há tudo isto, não é? A pessoa está deprimida e as pessoas veem realmente, não, deixa-te, mas estás aí quietinha, estás aí em baixo e não tem alguém que realmente veja e que saiba aquilo que é possível. E por isso também, só por esse lado, além de todo daquilo que eu dizia antes, que era todo aquele entendimento que a pessoa vai ganhar, mas mesmo pondo esse entendimento de lado e pondo esse conhecimento de lado, só esse tipo de conversa também muda automaticamente a energia e torna a energia muito, muito, muito melhor. E é assim, a partir do momento em que a nossa energia fica mais positiva, automaticamente a nossa vida começa a mudar. Porque os nossos pensamentos mudam, nós começamos a ter outro tipo de pensamentos diferentes, as nossas emoções mudam, nós começamos a sentir melhor, as coisas que nós começamos a atrair e as coisas como elas acontecem mudam. E vocês podem ter esta experiência pelo positivo e podem ter, quando eu digo ter, no sentido de reconhecerem. Pelo negativo, né? Porque há aquelas alturas lá está que parece que tudo corre mal e quando a nossa energia está bem, tudo corre bem. E por isso só por esse lado muda. E depois, é como eu dizia, todo aquele entendimento que faz mágica. Por isso, porque a coaching, porque muda a vida, transforma a vida. Não é nada que a pessoa não consiga fazer sozinha, mas isso eu digo e vos garanto, porque eu também faço muito trabalho a mim própria sozinha e por mais que eu faça com facilidade nos outros e por mais que eu nos primeiros minutos veja logo muita coisa, em mim própria é completamente diferente, porque é tal coisa, se nós temos as tais, não é? As tais cortinas que não nos deixam ver, como é que nós vamos ver? Não é? Se há coisas que eu não sei, como é que eu sei? Primeiro que a gente chegue lá, às vezes tem que bater muito com a cabeça na parede e tem que andar ali muito e por exemplo, no meu caso eu faço muito, muito trabalho de me sentar e de escrever e de refletir e de parar e de sentir ainda mais. Às vezes nós achamos que estamos a sentir uma coisa e não é, estamos a sentir outra. E fazer esse trabalho ainda mais, que demora o seu tempo e assim, acaba cada um de nós fazer, por isso não há nada de errado em fazermos nós próprios. Com ajuda, é apenas muito mais fácil e muito mais rápido. Até porque a própria energia em que a pessoa está, quando está naquele problema, não é? Se temos um problema é aquela energia negativa associada àquele bloqueio associado que faz com que nós não conseguimos sair, é quase ali, porque aquilo é um círculo vicioso, é ali uma roda em que aquela energia puxa pensamentos em conformidade com aquela energia e depois esses pensamentos vão também tornar essa energia ainda mais presa nisso. E andam ali, conseguir sair daquilo é muito difícil. E fazer esse trabalho sozinho, principalmente assim, sem ter um mínimo de bases de conhecimento de como a mente funciona, de como a energia funciona, tentar fazer este trabalho sozinho muitas vezes é muito, muito pior. Às vezes é preferível não fazer e simplesmente é como se costuma dizer, o tempo cura tudo e deixar que as coisas simplesmente corram e se desenrolem como tiverem que desenrolar e eventualmente a tempestade passa e eventualmente as coisas mudam e então as coisas irão de alguma forma ir ao seu lugar ou pelo menos sairmos daquele lugar onde estamos, não é? É melhor isso, deixar as coisas passar, deixar ir como for, mesmo que seja um episódio emocional muito negativo, a gente está ali mesmo a sentir-se muito mal, deixa passar, que descanse o máximo possível, deixa passar, porque sem haver o mínimo um conhecimento base
forte sobre como as coisas funcionam, estar a fazer um trabalho, a tentarmos nós resolver a nós, muitas vezes é muito pior, porque eu agora estou a pensar sobre isso, eu agora estou a sentir, estou a entrar em contato com certas emoções. Muitas pessoas entram logo em culpa e entram logo em sentir-se erradas, e o que é que eu estou a ver? Eu não devia estar a pensar nisto, e em julgamentos e tudo isto, que tornam a energia ainda mais negativa e vão por ali abaixo, e depois um pensamento vai agarrar outro e vai agarrar outro, e não entendem o que está a acontecer, e têm ideias erradas sobre o que está a acontecer, e têm ideias erradas sobre o que estão a pensar, e vai tudo ali ainda muito mais por aí abaixo. Por isso isto também, eu nem ia sequer falar agora sobre isto, mas se calhar é bom deixar este parênteses, que alguém que queira fazer este trabalho sozinho e se não tiver uma boa base de conhecimento e de informação sobre como a mente funciona, sobre como a energia funciona, sobre como as leis do universo funcionam, e que não consiga manter um sentido objetivo, ou seja, eu posso estar a sofrer, mas tenho o meu eu objetivo que está a ver eu a sofrer e a entender aquilo que se está a passar e o que eu estou a pensar e tudo isso, e saber, ok, eu agora estou em stress, mas eu sei que há aquela parte do cérebro, não é, que fica ativa e entra em modo luta ou fuga ou o que for. Ou seja, todas estas coisas, aquele conhecimento que a gente sabe, eu de uma forma objetiva estou a ver de fora e saber aquilo que está a acontecer. Se eu não sei, não façam este trabalho sozinhos, está bem? O trabalho sozinhos é mesmo dar tempo, fazer por se cuidarem o melhor possível, fazer por descansarem o máximo possível, fazer por procurarem momentos que sejam bons e agradáveis o melhor possível, e deixar rolar, deixar a água rolar, não é? Costumo dizer também. Há muitas expressões populares que realmente são muito, muito úteis e muito sábias. E deixar as coisas andar, que é onde passar, tá? Querendo ajuda, cá estou eu. Existem outros, mas por que não eu? Tá? E até um dia então.